A Segunda Guerra Mundial é outro grande cenário de atuação desta política externa de Salazar. Mais uma vez, a equação é complexa. De um lado está a Alemanha de Hitler, do outro lado estão os aliados, liderados pela Grã-Bretanha. Para Salazar, a discussão não se põe. Portugal não pode deixar de ser aliado da Grã-Bretanha, porque esta controla o acesso ao Império. Senhora dos Mares, cortar-nos-á o contacto com as colónias, no caso de a termos como inimiga. Por isso, a escolha está feita. A geopolítica comanda a política. A situação não era fácil. No verão de 1940, a Alemanha nazi estava no auge do seu poder. Depois da derrota da França em 6 semanas, Hitler só precisava de vencer a Grã-Bretanha para acabar a guerra vitorioso. Franco, por seu lado, tem a pressão dos países do eixo, Alemanha e Itália, seus aliados militares e ideológicos na guerra civil. Salazar e Franco assumem a estratégia comum de salvaguardar a neutralidade da península. Franco vai empatando Hitler. Se por um lado não quer hostilizar a Alemanha e a Itália, por outro não quer entrar na guerra. Encontra-se com Hitler em Andaia, na fronteira franco-espanhola, em outubro de 1940. Num ambiente tenso, Franco desfia as dificuldades de entrada da Espanha na guerra. O galego astuto enfrenta o senhor da guerra germânico. Investe numa estratégia de adiamento relativamente ao envolvimento espanhol no conflito, limitando-se a enviar a Divisão Azul para a campanha da Rússia. No meio de tudo isto, o que faz Salazar? Salazar explica aos aliados o jogo de Franco e garante junto destes o desejo de neutralidade de Madrid. Na realidade, a Inglaterra, país beligerante, e os Estados Unidos da América, a potência que a ajuda a sobreviver, desconfiam de Madrid. A criação de um clima de confiança entre a Espanha e as democracias anglo-saxónicas vai ser assegurada por Portugal. É Salazar quem desenha a ponte entre todos. E Salazar vê a sua estratégia triunfar em toda a linha. A península ficou neutra e Portugal guardou o seu império. Tudo o que sempre quis. Mas a história do homem que conduz Portugal no grande jogo da política mundial começou muito antes. Salazar nasceu na freguesia de Santa Combadão em abril de 1889, há 79 anos. É nesta casa que nasce António de Oliveira Salazar em 28 de abril de 1889. Nasce numa família modestíssima de agricultores. Pobre, filho de pobres, e devo à providência a graça de ser pobre, são expressões em que mais tarde se vai rever. Estamos na aldeia de Vimieiro, em Santa Combadão, entre as cordilheiras da Estrela e do Caramulo e o mar. Bom, tinha a ideia que isto estava, enfim, bastante abandonado, mas confesso que não pensei que estivesse tão abandonado e degradado. E eu estava a pensar, olhando para tudo isto, quando a gente compara com os palácios de outros governantes autoritários e com todo o estado, digamos, de grande pompa e ostentação e de luxo, com as contas nos exílios, com as fortunas acumuladas, de facto, enfim, sem nenhuma espécie de demagogia, acho que se pode dizer que Salazar foi um homem de uma honestidade e de uma probidade extraordinária. Nesse ano de 1889, o mundo e Portugal eram bem diferentes de hoje. Portugal, em Angola e Moçambique, reembarcava na aventura africana.
nascia uma nova geração de heróis do Império, os africanos. E Portugal vivia habitualmente na memória do grande poder que fora no século XVI, no contraste com o pequeno país, na ponta ocidental da Europa. Todos estes fatores marcarão para sempre Salazar. A paisagem bela e agreste das beiras, de Coimbra a Viseu. A religiosidade, a modéstia, as raízes na gente do campo. A percepção desconfiada das hierarquias do nascimento e do dinheiro e da humilhação que podem trazer aos pobres. Quando confrontado pela história com H grande e os seus riscos, este homem, educado na sabedoria rural e no seu senso comum, sabe tomar decisões, sabe enfrentar os riscos, sabe correr os perigos. Na verdade, ele que opôs em certo sentido o viver habitualmente ao famosíssimo viver perigosamente do filósofo alemão, também ele sabe viver perigosamente quando estão em jogo os interesses nacionais ou convicções e valores que ele põe acima de tudo. E nesses momentos é capaz de ser grande como os maiores. O filho de camponeses, o académico de Coimbra, reservado, de fato escuro e modos protocolares, sente-se, na sua modéstia tímida, o guardião desse legado de grandeza histórica. O legado dos grandes portugueses que construíram e defenderam a independência da nação. De todos, Salazar se sente o sucessor por direito e por missão. Do rei fundador, Dom Afonso Henriques, guerreiro incansável, político voluntarioso e lúcido. Do infante Dom Henrique, solitário criador das naus do novo império e principal responsável da expansão. De Nuno Álvares, o cavaleiro místico e idealista, que em Aljubarrota salvou a independência de Portugal. De Dom João II, o príncipe perfeito, unificador do poder do Estado, o estratega nacional que sacrificou os próprios familiares por razão de Estado.